Eu sei que você clicou nesse vídeo por causa da thumb chamativa, vindo em seco querendo ganhar sua dosezinha de dopamina. E é nessa mesma falta de controle que aposto que você tem seu dedinho no patrimônio global de 97 bilhões que a indústria da pornografia fatura por ano. Isso é, eles faturam muito mais que a própria Hollywood e possuem mais dinheiro que o PIB do Uruguai e dos Emirados Árabes Unidos. E se quisessem, poderiam comprar o Egito ou a Venezuela, por exemplo. Para você ter ideia, o Xvideos sozinho tem mais acessos que a CNN, New York Times e Dropbox somados. Não preciso explicar muito mais sobre isso para você ter ideia do tamanho dessa indústria no mundo de hoje, porque você com certeza tem uma noção básica disso. Considerando o quão sexual o ser humano é, obviamente se criariam mercados em cima disso. Se teoriza que o trabalho mais antigo é justamente a prostituição, e eu não duvido disso. No passado, o sexo, enquanto produto, era muito menos consumido, não pela falta de demanda, mas pela falta de produtos. Com o milagre, provavelmente vindo de alienígenas, que chamamos de internet, descobrimos e inventamos novas formas de vender sexo. E mesmo que acidentalmente, a até então jovem indústria pornô ajudou a formar a internet como nós conhecemos nos dias de hoje. Por exemplo, a primeira loja virtual de todas foi a Dennis Hard Drive, um site que era cobrado para que interessados tivessem acesso aos conteúdos da atriz pornô Dani Ash. Também foi criada na Holanda a Red Light District, a primeira plataforma de stream do mundo, que passava justamente o conteúdo para quem estava bem ocioso, vamos se dizer assim. Até o primeiro sistema de pagamento online por cartão de crédito foi desenvolvido a fim de facilitar pagamento por pornô. Não me entenda errado, não estou defendendo essa indústria, mas sim mostrando algo bem óbvio, que desde sempre não faltou dinheiro circulando nesse meio, e onde há dinheiro circulando, há pessoas para querer um pouco. O problema é que algumas vão levar isso até últimas consequências, se aventurando pela ganância, crueldade, egoísmo e principalmente esquecendo que nem sempre o produto é material, ou fingindo não perceber o que o seu produto causa em quem o consome. E a indústria pornô faz ambos. Mas eu vou deixar para falar do produto deles mais à frente no vídeo. Agora eu quero apenas falar sobre uma questão que se tem muito na internet nos dias de hoje. Aposto que quando falamos de viciados em pornografia, te vem na mente um jovem magrelo, que tem como única fonte de vitamina D as telas do PC e do celular quando mostram fotos do sol, e que possui uma aparência tão cadavérica quanto o seu cheiro. Mas essa ideia está errada. Na verdade, a maioria dos consumidores desse tipo de conteúdo são homens adultos que possuem relacionamentos estáveis e residem em áreas consideradas mais conservadoras. E o pior é que geralmente esses pobres seres consomem pornografia sem questionar, por literalmente ser algo que ele faz desde criança, já que a média de idade em que garotos têm contato com a pornografia pela primeira vez é de 11 anos de idade. Agora vamos imaginar como a mente de uma criança reagiria a longo prazo, descobrindo que se ela pesquisar no Google mulher gostosa e pelada, ele ganha um passe grátis para um prazer rápido e fácil. A estrutura do nosso cérebro não foi feita para receber tanto prazer fácil, já que literalmente a função da dopamina no cérebro é exatamente premiar por algo que seja bom para a espécie ou para o indivíduo. E sim, copular é bom para a espécie. O problema é que nossa mente não sabe bem diferenciar sexo gravado de real. Essa criança logo vai notar que ficar vendo adultos se esfregando dá mais dopamina que sair para jogar bola, além de ser bem mais fácil. Quer dizer, sair, se machucar e suar pra quê? Eu tenho algo bem melhor aqui no conforto do meu PC. Imagina esse mesmo garoto entrando na adolescência, com seus hormônios parecendo uma lagarta quando vê o blusão vindo. Não preciso nem dizer o resultado. E imagina a vergonha e confusão desse jovem quando descobrir que as mulheres não curtem muito que você haja como um ator pornô. Falando agora sobre seus efeitos em adultos. E nesse caso, você aí de 15 anos pra frente também tá incluso.
Estudos apontam que homens que assistem pornô demais acabam com uma redução na atividade cerebral. Mais especificamente, ocorre uma espécie de erosão do seu córtex pré-frontal, que é responsável pelas suas escolhas comportamentais, pela manutenção da atenção e pelo controle do comportamento emocional. Além de que você terá uma perda de massa cinzenta. E em um homem adulto, os problemas com esse excesso de dopamina continuarão os mesmos, só que agora com uns anos a mais de pornografia, o que com certeza vai eventualmente enjoar, te fazendo pesquisar por categorias cada vez mais bizarras. Pois é, agora tá parecendo mais claro porque você já viu vídeos daquilo lá mesmo que você morre de medo que descubram que você viu. Lembra quando falei do adolescente ficando confuso ao descobrir que sua namoradinha não curte muito que ele haja como ele viu homens agindo no pornô? Isso tem um culpado. E eu não estou falando dos pais desse menino que não observaram o que seu filho consumia e nem do próprio menino que se deixou levar por esse prazer inútil. Me refiro ao chamado neurônio espelho. Ele é um carinha muito gente boa que te ajudou muito sem que você saiba. Ele tem a função de te fazer aprender coisas só por olhar e repetir. É ele que te ensinou a andar ou falar, por exemplo. E até nos dias de hoje, inevitavelmente nós usamos esse tal de neurônio espelho. O problema é que nem sempre para coisas boas. Já que sim, se você ver muito os malabarismos e demonstrações exageradas do pornô, principalmente se você não for tão velho, você irá eventualmente copiar aquilo na sua vida real. E estamos falando aqui de vídeos pornô, que são feitos para mexer com a sua mente, desejos e fetiches. A chance de você ver algo que gosta nesses sites e querer praticar na vida real é bem alta. E como você está se inspirando em literalmente uma fantasia, algo irreal, você não conseguirá ou não achará quem queira fazer essas coisas contigo. E isso vai gerar diversos problemas potenciais, como raiva, tristeza, baixa autoestima ou frustração. Se depois disso tudo você ainda não vê problema nessa indústria infernal, que tal falarmos sobre os produtos deles? As atrizes. Eu sei que às vezes é difícil ter empatia com algumas classes de pessoas, mas você já tentou imaginar como é a vida de uma atriz de Hollywood? Fama, admiração, dinheiro e tudo em troca de ela fingir ser outra pessoa em um filme. Sim, fingir. A gente sabe que em um filme tudo é manipulado, fantasioso, inventado para mexer conosco e aflorar nossas emoções. E em um filme pornô funciona da exata mesma forma, embora a maioria não se lembre desse fato. As atrizes que vemos em cena não são as ninfomaníacas surtadas e submissas que vemos. Aquilo não passa de atuação. A questão é que, em uma atuação típica, o seu personagem não é danoso a você mesmo, a menos que você esteja atuando como Coringa. Em um filme pornô, as garotas não só devem atuar, mas agir também, sacrificando seu estado físico nas cenas. Já que, estatisticamente, a maioria das produções possuem algum tipo de violência, e isso fora os danos causados para gravar fetiches. Então, imagine como deve ser ter que fazer tudo o que uma atriz pornô faz, sofrendo os danos que isso causa em seu corpo, muitas vezes sentindo dor, sendo humilhada, e ainda ter que fingir estar gostando. Isso explica o motivo da expectativa de vida de um ator pornô ser de 45 anos, em média. É muito dano psicológico, físico e químico para uma pessoa aguentar. E digo químico porque muitas vezes as mulheres vão literalmente drogadas para gravar na tentativa de anestesiar a si mesma. Mesmo os homens devem consumir Viagra com constância, o que não deve fazer bem. E isso que não entrei na questão das DSTs. Sério mesmo, quantos pornos você já viu que os atores usavam preservativos? Esta é a verdadeira face do seu prazerzinho de antes de dormir. Pessoas dopadas, fazendo coisas humilhantes e fingindo gostar. Muitas vezes sendo essencialmente estupradas, só para você poder ter sua diversão de segundos. E você não entendeu errado. Eu disse estupradas.
Era o longínquo ano de 2003, quando Monica Evans foi informada por seus pais que, caso quisesse continuar em sua faculdade, ela própria deveria pagar. Assim que completou 18 anos, Monica entrou na Craigslist, basicamente um site de anúncios de todos os tipos. Lá ela encontrou uma vaga para ser modelo e entrou em contato para saber mais. Um homem chamado Mark foi quem respondeu, dizendo que ela deveria enviar fotos para ele, inclusive fotos nuas, para checar se ela estaria apta para o trabalho. Ela poderia ter percebido a estranheza? Sim, mas ser ingênua justifica o que aconteceria com ela? Não. Mark logo fez a proposta para Mônica. Ela receberia $2.000 pelo trabalho e iria com tudo pago até São Francisco para seguir com o trabalho. Porém, pouco antes da viagem é que ela foi informada de que na verdade gravaria um pornô. E para acalmar ela, Mark disse que seu vídeo não circularia e só iria para um grupo fechado de colecionadores, além de a pôr em contato com garotas que fizeram isso antes. Posteriormente foi provado que essas garotas foram pagas para mentir. Mônica infelizmente acabou topando e no dia da gravação foi recebida por um ator pornô e um cameraman, que a ofereceram bebidas e a levaram para um quarto de hotel, onde ela assinou os documentos que deveria, mas sem que deixassem ela os ler. Logo as filmagens iniciaram e, sentindo dor, ela disse que não queria continuar, mas foi hostilizada. Eles diziam que faltavam apenas 10 minutos e que ela já tinha assinado os contratos, então deveria seguir conforme eles mandavam. Foram cerca de 5 horas de gravação, e após isso as filmagens foram lançadas na internet. Esse é basicamente um resumo da história de uma das vítimas do caso Girls Doll Porn, uma empresa milionária que literalmente foi acusada pelo FBI de tráfico humano. Ao todo foram 22 vítimas e pelo menos 4 tiveram comportamentos suicidas. Também era usado um site que fingia ser para aspirantes a modelo, a fim de captar mais vítimas. Um dos donos do site, Michael Pratt, está até hoje sendo caçado. E não é incomum que essas produções sejam gravadas dessa ou de outras formas semelhantes. Veja, por exemplo, a fala de Lana Rhoades sobre isso. They ask you before you join the industry, what are you comfortable doing? And you check off a little list for your agent. And so I remember only marking off, the first time I only marked off that I wanted to do girl, girl. The initial agent who I signed with wouldn't sign me if I was only doing girl, girl. So I was basically forced to do boy, girl. Yeah. I never checked off the boxes for doing DPs, gangbangs, any of that like drastic stuff. And I told my first agent, I will never do a gangbang. I will never do anal. I will never do any of that. And somehow, lo and behold, I end up doing all of it, because from the minute that I stepped off that plane and started talking to this man, he would say things like, oh, all the good sluts do gangbangs for cheap. The good sluts get fucked for $500. And they would really glamorize doing more for less money because that's what worked for them. So if the agent can get you to work for extremely cheap and do extreme acts, they're going to push you to do that. And these are 40, 50, 60-year-old men who have been working in this industry for 20 to 30 years. They know how to manipulate and twist up a young 18, 19, 20-year-old girl's mind to get her to do these things. Aposto que você sentiu algumas pontadas de julgamento pelas mulheres que se enfiam nessa vida. E eu entendo você, eu também senti isso no começo. Mas a verdade é que elas entram nessa vida iludidas de que iriam fazer fortuna fácil e melhorar a sua vida, o que é uma mentira. Veja o caso da Mia Khalifa, por exemplo, que em toda a sua carreira gerou milhões de dólares para suas produtoras, mas ao fim não tinha ganhado nem $12.000 por toda a sua carreira. E ao fim de tudo, só sobrou para ela o peso de ser tratada como um objeto de prazer e ser julgada pro resto da vida. Imagine como deve ser se sentir sem ter para onde correr, já que a sociedade vai olhar para uma ex-atriz pornô como se ela fosse uma pessoa gananciosa, que se deixou levar e por isso está pagando agora. Não somos ninguém para julgar se por sua ganância ou ignorância elas merecem passar por tais atrocidades, e nem mesmo ganhar bem para isso.
Cada uma tem seus motivos pessoais para recorrer a esse tipo de indústria, mas o meu ponto é: não é perturbador que vejamos mulheres dopadas ou forçadas em vídeos desse tipo e sentimos prazer com isso? Só existe uma indústria desse tipo porque alguém está consumindo seus produtos. A indústria pornô fez circular um mercado, o que é benéfico para a sociedade. Mas realmente deveríamos tratar a sexualidade humana como um produto? Quem comanda essa indústria só olha para os números. Esquecem que são mulheres e homens humanos que estão gravando esse tipo de coisa. Na prática, existem os gananciosos no topo, que querem satisfazer os sedentos abaixo, e no meio, os ingênuos que se sujeitam a isso pelo dinheiro. Pense nisso da próxima vez que for se aliviar sozinho e repense quando for julgar alguém que trabalha com sexo. Porque essas pessoas só estão ali porque existem pessoas fracassadas que querem seus serviços. Durante minha pesquisa, tentei ver o maior número de opiniões possíveis. Então eu fui de super Xandão a feministas. E algo que não tive como não me incomodar durante a minha pesquisa foi o fato de como diversas feministas acabam generalizando os homens, tratando todos como verdadeiros demônios doentes. Dá pra ver que elas buscam uma espécie de revanchismo por ser os homens os principais envolvidos nessa indústria. Elas culpam um gênero inteiro pela ganância de alguns e a ignorância de outros. Porque, ao meu ver, o principal problema que mantém uma indústria como essa não é o gênero masculino, mas sim a ignorância das pessoas sobre esse setor da sociedade. Não vou apontar o dedo para os homens porque isso não resolverá nada. Ao invés disso, eu tenho uma ideia bem melhor: ajudar quem está nesse vício maldito. Então prefiro apontar o dedo para o pecado e não o pecador. O pornô é danoso à mente do homem e a mulher sofre de tabela, já que ele forma uma multidão de homens que sonham com níveis de perfeição absurdos, ao qual algumas vezes as mulheres acabam querendo atingir. Falando com os homens, na prática, elas sentem a mesma sensação que você sente quando vê aquele homem com mais virilidade que um touro grávido de um bodybuilder, passando o vídeo inteiro martelando a mulher sem cansar, sentir dor ou sequer suar. Tá bom, eu já entendi que devo abandonar a pornografia, mas como? Agora me dirigindo aos homens que querem sair dessa vida, mas sentem a dificuldade. Pornô é uma droga, e você irá passar pelas fases de abstinência dela. Mas você precisa ser forte e resistir a isso. Você pode ter recaídas, mas o importante é voltar com força total. Não sei o que pode resolver seu vício, porque isso são questões bem pessoais. As pessoas lidam diferente com seus vícios. Mas só de estar nesse vídeo já está mais à frente que a maioria. Algumas ideias para te ajudar são: lembre-se sempre da realidade desse tipo de vídeo. Mulheres dopadas ou forçadas, fingindo gostar do que acontece só para você se aliviar vendo. Outra forma é dar um significado para o seu tempo livre. Arranje um esporte, um projeto para trabalhar, um livro para ler, um jogo para jogar, qualquer coisa que tape o buraco que a falta da pornografia vai deixar na sua vida. Pense nisso como uma chance de conseguir um novo, mas melhor hábito. Se tiver outro homem próximo a você, como um pai ou avô, é uma boa você pedir conselhos também sobre isso. Caso você não tenha, ou até tenha, mas tenha vergonha, busque por grupos na internet sobre isso. Existem muitos grupos de NoFap onde outros caras com o mesmo problema podem te dar dicas e até te motivar. E eu quero te fazer um desafio a propósito. Escreva aqui nos comentários desse vídeo uma mensagem a si mesmo no futuro e volte aqui depois que tiver limpado sua vida desse tipo de porcaria. Bom, por fim, ajude esse mísero indivíduo irritante a ganhar seu sustento, deixando seu like, comentário e se inscrevendo aqui. Prometo que me esforçarei para estar sempre postando vídeos merda para quem aguentar o cheiro.